Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Não te alegres a meu respeito, ó minha inimiga. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Salmos, capítulo 51, versículo 10. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez uma das maiores dores de um cristão não seja o mundo contra ele, mas a luta dentro dele mesmo, porque existem batalhas que ninguém vê, existem pensamentos que ninguém escuta, existem noites silenciosas onde a única coisa que permanece acordada é a culpa. E talvez hoje você esteja exatamente assim, tentando permanecer forte por fora, enquanto por dentro sente que está cansado de falhar com Deus, cansado de começar e parar, cansado de prometer mudanças em oração e voltar ao mesmo erro pouco tempo depois. E sabe o que torna isso ainda mais difícil? É que muitas vezes você ama sinceramente a Deus, mas mesmo assim continua tropeçando nas mesmas fraquezas. Você lê a Bíblia, tenta mudar, ora pedindo forças, pede perdão com lágrimas, mas existem momentos em que parece que nada muda. Como se você estivesse preso em um ciclo interminável, entre tentar ser melhor e se decepcionar consigo mesmo outra vez. E aos poucos, sem perceber, uma voz começa a crescer dentro da mente dizendo: talvez você nunca vá conseguir ser o cristão que deveria. E é exatamente aí que começa o perigo. Porque o inimigo não precisa necessariamente afastar alguém da igreja primeiro. Ele tenta afastar a pessoa da esperança. Ele quer que você acredite que Deus se cansou de você, que suas falhas são grandes demais, que suas quedas já foram longe demais. Mas existe algo que muita gente ainda não entendeu. Deus nunca chamou pessoas perfeitas. Em Romanos, capítulo 7, versículo 19, o apóstolo Paulo escreveu: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Até Paulo enfrentava guerras internas. Até homens usados por Deus lutavam contra si mesmo. Isso mostra que a batalha espiritual não significa ausência de fé. Muitas vezes, ela revela justamente o contrário, que ainda existe dentro de você um coração tentando permanecer perto de Deus. Em toda a Bíblia, Deus chamou homens quebrados, homens que erraram, homens que falharam, homens que tiveram medo, dúvida, fraqueza e momentos escuros. Moisés teve medo, Elias quis desistir, Davi caiu em pecado, Pedro negou Jesus, Paulo perseguiu cristãos e ainda assim Deus continuou escrevendo história através deles. Porque o que define o verdadeiro cristão não é nunca cair, é nunca abandonar completamente a presença de Deus, mesmo depois da queda. Existe uma diferença enorme entre alguém que vive no pecado sem se importar e alguém que luta contra si mesmo porque deseja agradar a Deus. E talvez você esteja confundindo guerra espiritual com fracasso espiritual. O fato de você se sentir incomodado com seus erros já mostra que existe algo vivo dentro de você. Porque quando o coração realmente se afasta de Deus, ele para de sentir. Mas você sente, você se preocupa, você luta, você se culpa, você tenta voltar. E isso revela que sua consciência espiritual ainda está viva. O problema é que muitas pessoas estão tentando vencer batalhas espirituais apenas na força emocional. E emoções mudam o tempo todo. Tem dias que você acorda forte, tem dias que você acorda vazio, tem dias que a fé parece gigante, tem dias em que parece que Deus está distante. E se sua caminhada depende apenas da emoção do momento, você vai viver uma montanha-russa espiritual constantemente. É por isso que tantos cristãos desistem silenciosamente. Eles começam motivados, mas não entendem que a maturidade espiritual não nasce em momentos emocionantes. Ela nasce na constância, nos dias comuns, nos dias difíceis, nos dias silenciosos, onde ninguém está vendo a sua luta. Porque seguir Jesus nunca foi sobre sentir vontade todos os dias, foi sobre permanecer mesmo nos dias em que a alma está cansada. E talvez
talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Deus não está esperando a versão perfeita sua para continuar te amando. Tem gente vivendo como se precisasse merecer a presença de Deus, como se precisasse alcançar um nível espiritual impossível antes de poder se aproximar dele. Mas ninguém chega até Deus por merecimento. Se fosse assim, ninguém seria salvo. A graça existe justamente porque somos incapazes de vencer sozinhos. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Isso não significa viver de qualquer maneira. Significa entender que a transformação verdadeira é um processo. Existe uma mentira muito perigosa dentro do meio cristão. A ideia de que mudança espiritual acontece instantaneamente o tempo todo. Algumas mudanças acontecem rápido. Outras são guerra de anos. Existem pessoas lutando contra ansiedade, vício, pensamentos impuros, orgulho, medos, traumas, dores emocionais escondidas. E muitas vezes elas sofrem em silêncio porque acreditam que deveriam já estar completamente curadas. Só que Deus trabalha em tempos diferentes na vida de cada pessoa. O problema é que vivemos comparando nossa caminhada espiritual com a dos outros. E comparação destrói a paz. Você olha alguém forte na fé e pensa que nunca será assim. Mas você não conhece as guerras que essa pessoa enfrentou escondida. Você não conhece as lágrimas, as madrugadas, os desertos, as crises silenciosas que ela venceu antes de chegar onde está hoje. Tem gente que acha que santidade significa nunca sentir vontade de pecar. Mas muitas vezes santidade significa escolher Deus mesmo quando a carne quer o contrário. É aí que a guerra acontece. O próprio Paulo revelou isso claramente. A carne luta contra o espírito constante. E talvez você esteja cansado porque está tentando parecer forte o tempo inteiro, tentando esconder suas lutas para manter uma imagem espiritual diante das pessoas. Mas Deus não trabalha através de máscaras, Deus trabalha através de verdades. Enquanto você tenta esconder sua fraqueza, Deus está tentando te ensinar dependência, porque existe um momento na caminhada cristã em que você percebe que não consegue vencer sozinho. E essa percepção não é derrota, é maturidade espiritual. O orgulho diz: eu consigo. A maturidade diz: Deus, eu preciso de ti. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha a profundidade disso. O poder de Deus se aperfeiçoa justamente na fraqueza humana. Talvez Deus esteja permitindo certas batalhas justamente para destruir a autossuficiência dentro de você. Porque existem níveis de intimidade com Deus que só nasce quando a pessoa entende o quanto necessita dele diariamente. E sabe o que muitas pessoas esquecem? O inimigo ama transformar uma queda em identidade. Você errou uma vez, e ele tenta fazer você acreditar que agora você é definido por esse erro. Mas uma falha não define quem você é diante de Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes, e mesmo assim Jesus não chamou Pedro pelo erro. Jesus chamou Pedro pelo propósito. Em Lucas, capítulo 22, versículos 61 e 62, depois da terceira negação, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Ele sentiu culpa, dor, vergonha, e talvez tenha pensado que tinha destruído completamente sua história com Deus. Mas em João, capítulo 21, versículos 15 e 17, Jesus encontra Pedro novamente e pergunta 3 vezes: tu me amas? Jesus não estava apenas restaurando Pedro, ele estava mostrando que o amor e o arrependimento verdadeiro ainda podiam reconstruir aquela história. Isso muda tudo, porque significa que Deus consegue enxergar além da sua pior fase, além do seu pior dia, além da sua pior escolha. Existem pessoas ouvindo isso agora que estão espiritualmente paralisadas por causa da culpa. Pessoas que oram se sentindo indignas. Pessoas que já não conseguem nem levantar a cabeça espiritualmente porque acreditam que decepcionaram Deus demais. Mas olha para a cruz. Jesus sabia exatamente quem nós éramos quando decidiu morrer por nós. Ele sabia das quedas, das falhas, das recaídas, dos dias ruins e ainda assim escolheu amar. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Isso não deveria ser motivo para acomodação. Deveria ser motivo para retorno sincero. Talvez hoje você esteja vivendo uma guerra que ninguém sabe. Talvez exista algo dentro de você que está te consumindo lentamente. Talvez você sorria diante das pessoas, mas por dentro se sente espiritualmente cansado. E nesses momentos, o maior erro é se afastar de Deus, justamente quando mais precisa dele. Tem gente que desaparece da oração porque caiu. Se afasta da Bíblia porque errou. Evita buscar Deus porque sente vergonha. Mas é exatamente nesses momentos que você mais precisa permanecer perto da presença. Porque a distância alimenta ainda mais a culpa. E quanto mais distante você fica, mais fria sua alma se torna. O inimigo quer isolamento espiritual, porque pessoas isoladas ficam mais vulneráveis. É por isso que você precisa continuar buscando o mesmo perfeito, continuar orando mesmo cansado, continuar tentando mesmo depois das quedas, porque desistir da presença de Deus nunca será a solução. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, está escrito: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Olha isso.
A Bíblia não diz para você se aproximar apenas quando estiver perfeito. Ela diz para se aproximar com confiança do trono da graça, porque é na presença de Deus que existe restauração. Então não transforme sua caminhada em uma prisão de culpa constante. Arrependimento aproxima de Deus. Culpa excessiva afasta. Existe diferença. Judas sentiu culpa e se afastou. Pedro se arrependeu e voltou para Jesus. O arrependimento verdadeiro não faz você fugir de Deus, faz você correr para Ele. Em Salmos, capítulo 51, versículo 17, está escrito: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não rejeita um coração sincero. E talvez hoje Deus esteja apenas esperando isso de você, um retorno verdadeiro, não uma performance perfeita, não um personagem religioso, apenas sinceridade, porque Deus trabalha melhor com o coração quebrantados do que com pessoas que fingem perfeição. E se hoje você sente que está cansado, recomece. Se caiu, levante outra vez, porque Provérbios capítulo 24, versículo 16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Se errou, peça perdão outra vez. Se esfriou espiritualmente, volte outra vez. Enquanto existir desejo de voltar para Deus, ainda existe esperança dentro de você. E talvez essa seja a mensagem que sua alma precisava ouvir hoje. Deus ainda não desistiu da sua história.